Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Vivian Watanabe, responsável por projeto de sustentação na Febraban Educação. Hoje eu estou aqui com a Fernanda Campelo, gerente nacional da Universidade Caixa, e o Luiz Barosa, sócio da Deloitte. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco nesse momento tão especial aqui para a Febraban Educação. E hoje a gente tem como tema Desafios da Aprendizagem sob Medida. Para iniciar nosso talk, eu gostaria que vocês comentassem um pouco como vocês têm enfrentado os desafios da personalização e da capacitação na aprendizagem ao longo da vida, ou, nos termos técnicos, o lifelong learning. Bom, Vivian, eu vou começar trazendo um pouquinho do que a gente descobriu na pesquisa que a gente acabou de fazer com os bancos, né? A primeira pesquisa de aprendizagem corporativa que a gente divulgou ontem, com instituições financeiras, então tínhamos cooperativas e bancos. E, de fato, a questão da personalização é uma das tendências capturadas. As empresas, os bancos em geral, já perceberam que, assim como seus consumidores esperam, né, um tratamento único, o processo de aprendizagem também tem que oferecer isso. Porque as preferências por como eu consumo, o que eu consumo, onde eu consumo, o momento que eu consumo, o conteúdo de aprendizagem, também fazem com que a gente tenha um empregado mais ou menos engajado naquele conteúdo ou que aprenda mais ou menos, ou consiga, de fato, capturar mais ou menos. Então, o estudo mostrou claramente que essa é um assunto que os bancos estão trabalhando. A maior parte ainda está usando a personalização mais ampla, no sentido de segmentar por demografia, seja ela geográfica, seja ela geracional, seja ela da estrutura organizacional, por áreas, por cargos, enfim. E algumas empresas já avançando na segmentação por arquétipos, por clusterização, por tipo de preferência de consumo, de conteúdo de educação. Então é um tema que está sendo trabalhado, não encontramos ainda ninguém que está super avançado, mas é uma realidade para todos, né? É a tentativa de entregar um conteúdo cada vez mais individualizado para os colaboradores. Legal, boa tarde, pessoal, uma honra estar aqui. Quando a gente fala de personalização, eu até pensei, esse é o talk de milhões, né? Porque se a gente conseguir trabalhar personalização, capilaridade, engajamento num nível altíssimo, acho que é tudo que todos nós que desenvolvemos ações educacionais a gente quer. Mas falando de personalização, né, eu acho que a primeira questão que a gente vem aqui é que seja algo na medida. Acho que quantos aqui já fizeram uma capacitação incrível, você olhou ali e falou, cara, que capacitação fantástica, mas que no dia a dia não serviu em absolutamente nada para você. Por quê? Porque normalmente não há esse nível ainda de personalização para aquilo que o indivíduo necessita ali naquele momento para o on the job, né? Que é aquilo que ele precisa fazer. Então, a gente, como Universidade Caixa, acho que trazendo aí a questão da pergunta, a gente tem feito algumas ações, né? A gente já hoje utiliza diversos recursos de aprendizagem. Então, nós utilizamos diversas metodologias para compor as nossas ações, justamente entendendo, né, após pesquisa, que alguns empregados se conectam com o digital, algumas ações comportamentais exigem ali uma presença física, um olho no olho. A gente precisa também desenvolver ali ações educacionais com metodologias como vídeos, streamings, webséries, que são formas que a gente utiliza de personalizar um pouco mais para a necessidade daquele nosso público. Nós temos também as jornadas, ou seja, nós hoje lá no nosso portal, com o nosso público específico, a gente desenvolve os conteúdos e deixa disponível com jornadas, né, conforme o público. Como o Barosa falou, a gente ainda não tem um nível micro de personalização, mas hoje a gente ainda faz pelas personas, né, estamos avançando nessa frente. Tenho também o case do aniversário da Universidade Caixa desse ano. Nós estamos com 24 anos e a gente fez eventos regionais justamente para personalizar um pouco a capacitação ali localmente. A Caixa está no país inteiro e não faz sentido a gente ter uma linguagem única para públicos segmentados.
Nós temos também o orgulho de divulgar que nós lançamos agora no dia 21 de maio o nosso grande case, né, de uma capacitação que realmente ela veio ali simplificar, né? Hoje um grande desafio das universidades corporativas é a simplificação. Nós temos uma gama de conteúdos absurdos que as pessoas que estão nas organizações têm muita dificuldade de saber por onde eu começo. É mais ou menos isso. E aí hoje a gente está com a pegada do digital. Acho que é unânime aqui, todo mundo concordar que a gente precisa avançar nos conhecimentos digitais, seja em qual área estivermos, porque hoje é um conhecimento, conforme todas as pesquisas que a gente está verificando, a gente precisa avançar. E recentemente o case que eu trago aqui é o Caixa Verso. A gente lançou um programa na medida para os empregados da Caixa, mapeando ali os conhecimentos-chave que a gente precisava aprimorar. São 5 conhecimentos-chave, né? Foi dados, IA, experiência do cliente, CX, automação e agilidade. E ali nós desenvolvemos 3 jornadas no nível básico, intermediário e avançado, onde as pessoas se inscrevem mais por meio de gamificação. Então, assim, é uma jornada lúdica, com um astronauta, e ali você vai recebendo seus equipamentos conforme você vai se equipando daquele conhecimento. E através desse case, né, que a gente ainda vai estudar, a gente começou agora dia 21 de maio, nós já estamos com mais de 12 mil empregados inscritos. Foi um sucesso. Assim, na primeira semana tivemos 10 mil inscrições. A gente também, isso é etapa inicial. Na etapa intermediária, nós já estamos com mais de 4 mil colegas já na jornada de uma imersão no nível mais elevado. A primeira ideia é a gente justamente ver se as pessoas estão se conectando, se isso está personalizado para aquilo que ela precisa aprender. E na segunda parte, a gente já entra no nível mais intermediário, que ele já vai ter uma condição mais específica de se identificar com aquele conhecimento e avançar. E aí eu trouxe até um vídeo aqui, eu não sei se a gente já consegue soltar. A gente tem um vídeo do Caixa Verso, que eu queria que rapidamente a gente pudesse compartilhar para vocês observarem um pouquinho de como foi esse lúdico, essa forma. E a gente está recebendo muitos elogios da participação dos empregados, justamente por entenderem que é mais simples, é mais na medida e é aquilo que se conecta mais com essa personalização. Pode soltar. É isso, a gente tem que avançar muito ainda, estamos aí estudando, né, o nosso público, mas a gente já está num caminho bacana. Bem bacana. Ainda nessa... só fazer um elogio aqui, porque conheço também a realidade da Caixa e a complexidade que é, né? Você falou de capilaridade, aí são 83 mil empregados, né, no Brasil inteiro. Então, de fato, você tem realidades distintas. E só ressaltar o engajamento que vocês conseguiram com um programa desse, com habilidades. É um movimento que as empresas estão fazendo em geral, especialmente nas habilidades, nas novas habilidades que a gente chama mais dessas vinculadas à tecnologia, que eventualmente é lançar uma oferta maior para um público maior, para começar a criar um inventário, para começar a criar um estoque de habilidades que pode ser utilizado. Então, eventualmente, você não vai utilizar todas elas. Isso é legal, todas você elas. Falou do repertório, né? Você vai usar aquelas que você precisa no momento, mas você tem um estoque. E o mercado, em geral, não foram só os bancos, né? 2, 3 anos atrás, acho que todos aqui devem ter passado por um movimento parecido, da escassez de profissionais de tecnologia. Então, eles foram, obviamente, estão muito valorizados ainda, mas a gente teve um momento de dificuldade no mercado e que as empresas reagiram, né? Uma iniciativa como essa é uma preparação para o futuro. Então, parabéns, muito boa. Legal, muito orgulho.
Ainda nessas questões de desafio, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre engajamento na Caixa dos 87 mil empregados nas soluções educacionais, diante desse cenário de hiperestímulo e digitalização das instituições financeiras. Vocês podem comentar um pouquinho sobre? Bom, a Universidade Caixa, como eu falei, ela tem 24 anos de existência. Nós trabalhamos com um modelo pedagógico. Esse modelo pedagógico, ele norteia, né, a nossa forma de conduzir todas as nossas ações educacionais. E a gente é inspirado no Carl Rogers, né, que ele coloca a aprendizagem centrada no aprendiz. Eu acho que esse sempre foi o mote da Universidade Caixa e acho que por isso que a gente tem assim, avançado tanto, porque o nosso foco é o que aquela pessoa precisa. E quando a gente está com foco no aprendiz, a ação educacional realmente ela se torna mais efetiva. E aí, quando a gente fala nessa questão do engajamento, nós temos um desafio absurdo ali, né? Como a gente colocou, nós estamos com 84 mil aproximadamente empregados, espalhados por todo o país. Nós não temos uma contratação por skill, então, assim, a pessoa faz o concurso público, ela entra na Caixa Econômica com aquela determinada habilidade, com o currículo que ela tem, e a universidade ela vem acompanhar ela a jornada inteira, às vezes 30, 40 anos de formação daquele profissional, né? Tanto em habilidades hard quanto soft. Então a gente tem ali, acho que um desafio de engajamento assim, absurdo, mas que a gente tem se apoiado na experiência, no aprendizado, né? Acho que as ações têm nos ensinado ali as questões que funcionam, que não funcionam. E como case, né, assim, trazendo esse contexto aí de que a gente estávamos há muitos anos sem contratar, acho que todo mundo acompanha, estávamos aproximadamente 10 anos sem contratação. E aí agora, recentemente, nós tivemos um concurso público em que admitimos 4 mil novos empregados, né? 2 mil da carreira de TI, 2 mil da carreira bancária. E a gente tinha um modelo de integração que a gente chama os famosos onboardings, que era muito focado ali no prevenção lavagem de dinheiro, acordo de Basileia. A gente tinha ali muito conhecimento tácito, vertical. E a gente sentiu a necessidade agora, né, de uma empresa que a gente tinha uma média ali de idade de 45 anos, de agora atrair aquele jovem de 18 anos que está chegando ali no nosso board, né, de uma forma que encantasse esse novo empregado. E aí a gente desenvolveu uma nova integração, acho que é esse case de engajamento que a gente tem mais recente, a gente tem vários outros, mas eu traria aqui como destaque, porque a gente revisitou toda a nossa ação educacional, pensando, né, conforme Carl Rogers, no aprendiz ali, como que ele absorveria aquele conhecimento, mas não mais focado no vertical apenas. Né? A gente faz agora uma imersão, mas a gente fala de valores, a gente fala da cultura da Caixa e a gente fala especialmente desse encantamento que é trabalhar lá. O maior valor que a gente tem enquanto empregado da Caixa hoje é nos conectar ao papel social que nós temos. E aí a gente preparou essa nova integração também muito no digital, porque a gente antes tinha uma integração que era mais presencial, ele com menos recursos, e a gente inseriu escape room, a gente inseriu ali atividades lúdicas, ele tem uma espécie de tela em que ele faz o story dele como se estivesse no Instagram para conectar mais essa geração e para que eles se apaixonassem como a gente é apaixonado ali pela Caixa, né? E aí, eu acho que a gente já teve mais de 2 mil, a gente já fez mais da metade desse público. E eu acho que eu trago um vídeo aqui para falar um pouquinho para vocês de como foi esse resultado dos depoimentos e que a gente ficou muito feliz de ver que a ação educacional pensada no aprendiz, que ela realmente conecta e que hoje a gente vai poder ter empregados da Caixa conectados com a nossa cultura, que é o principal. Né? O conhecimento ele vai adquirir, nós vamos ter, a universidade vai ter aí muitos anos para trabalhar isso com ele. Mas acho que o principal é que ele tem essa cultura e já entre com essa paixão que a gente... Aí eu não sei se eu passo o vídeo agora ou se eu passo ao final, se o Barosa quer falar. Perfeito, acho que o que você colocou, Fernanda, e só para ressaltar um pouco também do que a gente viu na pesquisa, como um fator preponderante de sucesso nesse processo de engajamento. Então, as ações que você falou de entregar o conteúdo de uma maneira diferente, cada vez mais ou lúdica ou engajadora, com uns métodos, sejam eles de uma gamificação, né, uma aprendizagem mais social, colaborativa,
aprendizagem fundamentada em problemas, né? O Learn by Do, mas aquilo que está na preocupação das organizações é a criação do mindset e da cultura de aprendizagem. Então, o mundo de hoje, ele preconiza que a gente aprenda cada vez mais rápido, né? A validade dos conhecimentos, principalmente as hard skills aí, ela é baixa. Se aprender uma coisa hoje, amanhã ou ela já evoluiu, ou ela não é mais válida. Então, a cultura de aprendizagem é uma linha que as empresas estão trabalhando fortemente, de ensinar, né? Aprender a aprender.